Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma série. Vamos iniciar essa série. 5 vídeos aí, tá? Para vocês. E não perca nenhum dos 5. Assistam todos para que você realmente consiga entender por que eu coloquei esse tema. Pare de ser cabeleireiro. Professor, você não é o cara que incentiva nós a ser profissionais na área? Sim. Professor, você é o que mais nos ajuda em relação a nós buscarmos conhecimento? Sim. Professor, você nos motiva a querer continuar na profissão e agora simplesmente me diz para parar de ser cabeleireiro? Sim. Então é por isso que eu estou convidando você para vir comigo nessa série, conhecer um pouco mais do porquê que você deve parar de ser cabeleireiro. Vamos lá? Então, pessoal, vamos começar pelo seguinte. Eu quero que vocês entendam por que eu coloquei pare de ser cabeleireiro. Porque é o seguinte, o que acontece muitas das vezes, independente da profissão, é que muitos profissionais hoje, eles começam a se estagnar, parar no tempo. E ele acredita que aquele momento para ele tá bom, ou que ele acha que alguma coisa está conspirando para que ele não continue fazendo sucesso, ou até mesmo não chegue no sucesso. Aí ele vai colocar desculpa em várias coisas, né? Quando você começa a analisar, a desculpa, né, está na própria pessoa. O medo de fracassar está na própria pessoa. E muito mais ainda, você é o responsável pelo seu sucesso. Eu classifiquei algumas profissões, tá? Algumas profissões que tá aí, que você conhece. Por exemplo, eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas na época da minha mãe, na época dos meus avós, existia os chamados raizeiro, né? Que eram aquelas pessoas que iam lá no mato, pegavam a raiz, preparavam um chá, preparavam alguma coisa com cachaça, sei lá, alguma coisa assim. Vocês já ouviram falar nessas pessoas? Existe ainda na cidade de vocês alguém que faz isso? Ah, professor, existe, ou ah, professor, não sei, não me lembro, ou até mesmo não é da minha época isso. Ok, mas vocês estão percebendo que cada vez mais essa profissão aqui, ela está sendo extinguida, sumida, quase não existe mais. Por quê? Porque ela foi substituída por um médico, né? Uma pessoa especialista na área. Exemplo, motorista. Não, professor, motorista ainda existe muitos. Ok, mas piloto. Aqui eu coloquei algumas cifras. Quem é que ganha mais? Por exemplo, um raizeiro ou um médico? Um motorista ou um piloto, por exemplo, de Fórmula 1? Um professor ou um mestre? Um advogado ou um juiz? Um pedreiro ou um engenheiro? Professor, mas aí você está realmente fazendo com que as profissões que aí existem estão sendo desqualificadas. Não, cada um tem suas funções, cada um tem suas necessidades, cada um tem, por exemplo, as suas especialidades em si, mas o que eu estou dizendo para você é que, se você for comparar relação valores e qualidade, quem é que ganha mais? Quem é que fatura mais? Quem é que realmente está no topo, tá? Professor, mas vamos lá então. Raizeiro. É porque naquela época todo mundo precisava de um raizeiro porque não existia um médico, ou existia e tinha mais dificuldade de acesso a esse profissional. Ok? Então vamos colocar para os dias de hoje, cabeleireiro. Olha a quantidade de cabeleireiro que existe. Porém, especialista na área são poucos. Cada vez mais você vai percebendo que vai aumentando a mais profissionais cabeleireiros na área e menos qualificados. Agora, por que isso acontece? Sendo que a facilidade de conhecimento é maior. É porque as pessoas realmente têm preguiça de estudar, de se especializar, de buscar conhecimento, tá? Um piloto, por exemplo, você acha que um motorista de táxi, ele vai ter, em algum momento da vida dele, tá, uma valorização profissional financeira de um piloto de Fórmula 1? Não. Professor, mas é raro, é pouquíssimos que têm a chance de chegar a ser piloto de Fórmula 1. Tá, mas quem chegou lá? Como eles chegaram? Por que eles chegaram?
Professor, foi porque eles eram determinados, porque desde crianças eles colocavam na cabeça deles que eles iam ser piloto, ou porque a família ajudou, ou porque tinha dinheiro, ou porque isso. Aí começa a colocar um monte de desculpas, né? Porque isso, porque aquilo. É mais fácil você colocar desculpas, né, em relação ao que a pessoa chegou, porque ela chegou, né, do que você falar eu sou capaz, eu posso. Um professor e um mestre. Há uma grande diferença? Sim, há uma grande diferença. O mestre, ele hoje tem capacidade de lecionar para professor. Ele tem capacidade de fazer professores chegarem também a ser mestre, porque eles estão num nível muito maior. Eles já passaram por mestrados, já passaram por doutorados, já passaram por várias outras etapas do que um professor que dá aula em uma escola pública ou de repente uma aula de uma escola particular. O nível dele é muito superior, por isso é chamado de mestre, por isso existe a classificação de mestre. É por essa questão que eu digo para vocês, parem de ser cabeleireiro. Por quê? Hoje o cabeleireiro vai ali, por exemplo, numa escola gratuita, faz um curso, ou paga uma taxa X mensal, faz um curso de 9 meses, 1 ano e pouco, e já se acha o cara ou a pessoa como profissional. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles não têm capacidade de que você tem. Analisa bem o meu canal no YouTube e observa, a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos, que tem maior quantidade de visualizações, são títulos assim, ó, como fazer isso? Como fazer aquilo? Como fazer aquilo outro? Por quê? Essas pessoas estão simplesmente buscando como fazer e não aprender de verdade como ela deve fazer. Porque eu impor para vocês como deve fazer é fácil. Eu posso dizer para vocês assim, ó, vai lá, pega um pouquinho de azeite, coloca titica de galinha, mexe junto, aplica no cabelo da cliente que vai ficar maravilhoso. Eu coloquei lá como hidratar o cabelo e faz essa receitinha que vai ficar top. Você que está aí só em busca de querer fazer o básico, vai pegar a titica da galinha, vai pegar o azeite, vai misturar e vai aplicar porque você acha que é certo. Porque o professor José falou. Mas para aí, quais são as propriedades que existem nesse produto que ele está falando, né? Qual é a veracidade do que ele está falando? Não, depois, se der errado, eu vou lá no canal dele e vou dizer, olha, fiz o que você mandou e não deu certo. Por quê? Porque as pessoas estão simplesmente querendo ser uma pessoa com a qualificação mais baixa do que buscar mais conhecimento, tá? E chegar a um nível superior. Olha, por exemplo, um advogado. Ah, professor, mas tem muito advogado aí ganhando muito dinheiro. Ah, é? Sim, professor. Mas então tá. Para eles chegarem a ganhar dinheiro, eles não precisam de um juiz? Não precisa de alguém realmente qualificado lá em cima para determinar a causa ganha e a causa não ganha? Professor, mas existem muitos acordos. Ah, beleza. Então muitos advogados vão viver de acordo. E se por acaso o cliente dele não aceitar o acordo, ou a pessoa que está oposta não aceitar o acordo, ele vai ter que ir para um fórum, ele vai ter que encarar um juiz. E aí é que entra o que eu digo para vocês. Por que o juiz está lá sentado, analisando a causa de um advogado que está sentado? Porque ele é classificado para isso, ele se qualificou para isso. Ô professor, mas vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor então. Se todo mundo começar a pensar como o senhor, todo mundo vai ser especialista. E aí não vai ser legal. Ah, é? Então começa a analisar a quantidade de pessoas que estão assistindo essa série. Começa a analisar. Observa outros canais que tem um monte de gente, né? 300 mil, meio milhão, 2 milhões de seguidores. Começa a analisar lá o que essas pessoas estão oferecendo. Coisas fúteis, coisas sem valores, coisas sem noção. Tá? A blogueira, nada contra essas pessoas. Eu estou dizendo para vocês que, independente de eu colocar na cabeça de vocês que estão aí assistindo agora que vocês devem ser especialistas, outras pessoas não vão ter a mentalidade que você. Você vai ser minoria. E aí é que eu entro numa questão que eu quero dizer para vocês, entre um pedreiro e um engenheiro. Existem muitos pedreiros e poucos engenheiros. Se você for colocar na balança de construção, entre construir um prédio, tá? Uma casa que seja, a quantidade de pessoas que vai construir é maior do que a quantidade de pessoas que vai fazer o projeto acontecer.
Então é aquela pessoa que vai ser especialista, responsável pelo resultado, é que vai ganhar mais. A minha consciência sobre vocês é conscientizar vocês de que vocês precisam ser especialistas. E agora, no próximo vídeo, eu quero entrar exatamente mostrando por que você deve parar de ser cabeleireiro de vez. Vamos assistir o próximo vídeo? Se você ainda não assistiu os próximos, aqui embaixo tem o link, e se ainda não entrou, vai entrar na sequência para você assistir. Te espero lá e quero que ao final dessa série você diz para mim por que você ainda deve continuar sendo cabeleireiro, ok? Vamos lá então?